pessoal! Hoje a gente está dando início ao 7º episódio da série de Bem-Estar Animal do portal do UpQuesta Bem-Estar. E hoje eu trago para conversar com a gente a doutora Cleide Falcone. A doutora Cleide, ela trabalha na temática de bem-estar animal, principalmente de bem-estar animal de animais de pesquisa e laboratório. Ela é zootecnista, doutora em neurociências e comportamento pela USP, atua nessa área e tem grande contribuição com relação a animais de bem-estar em animais de laboratório e ética no uso de animal. Cleide, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação e passo a palavra para você se apresentar um pouquinho mais, para a gente falar um pouquinho mais sobre o que você trabalha. Bom, Camila, obrigada, olá a todos, obrigada pelo convite, é sempre um prazer enorme poder dizer um pouco o que eu faço. São muitos anos de dedicação e é muito amor pelo que eu faço, então estou super honrada por poder participar dessa série com vocês. A gente que agradece. A gente iniciando, né, com relação a as perguntas com relação ao bem-estar dos animais de laboratório, queria perguntar para você como que a gente pode proporcionar uma melhor qualidade de vida para os animais utilizados em pesquisa. Bom, a literatura mostra que a introdução de enriquecimento ambiental melhora a qualidade de vida dos animais. Por quê? Porque a introdução desses objetos, por exemplo, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, ele é como se desse oportunidade para um rato ser um rato, um camundongo ser um camundongo, um coelho ser um coelho, ou um suíno ser um suíno, claro, com restrições, porque eles são mantidos em recintos fechados, diferente do que eles estariam se fossem um habitat natural. A introdução do enriquecimento ambiental melhora a qualidade do ambiente e, em consequência, melhora a qualidade de vida dos animais, porque faz com que eles consigam expressar esses comportamentos naturais da espécie. E uma coisa muito importante que a gente precisa também mencionar é que uma ciência de qualidade só vai ter um padrão de excelência se você estiver também proporcionando cuidados com padrão excelente de bem-estar animal. Então, quanto mais atenção você estiver dando ao bem-estar dos animais, melhores vão ser os seus dados. Porque nós não queremos um animal estressado fazendo parte dos estudos. Muito interessante, né? Você falou a respeito do enriquecimento ambiental, né? Quais são os tipos de enriquecimento que a gente poderia fazer, né, com os animais de laboratório? O enriquecimento ambiental está dividido em 5 categorias, né? Então, a gente tem o físico, o sensorial, cognitivo, o social e o alimentar. Então, o físico seria a introdução de objetos dentro do recinto onde os animais estão. Tenho aqui uns exemplos para vocês a título ilustrativo, porque senão fica muito a gente ficar imaginando essas coisas, né? Então, aqui, por exemplo, é um tronquinho, tá? Funciona muito bem para camundongos e ratos, né? Que são esses pedaços de madeira. Eles gostam bastante de se esconder lá dentro. Aqui tem um diâmetro diferente um pouco, né? De ratos a gente usa tronquinhos maiores com uma abertura aqui maior para eles poderem entrar, mas esses aqui são específicos mais para camundongos porque são bem pequenininhos, né? Temos também esse outro exemplo, que é uma casinha, então eles gostam bastante de se esconder e dormem lá dentro, então fica um pouquinho mais como se fosse aconchegante, né? A gente também pode ser um objeto mais ou menos com essa carinha, né? Então, dá oportunidade para os camundongos subirem por aqui, né? Então, pula, desce, se esconde, sobe por aqui, desce. Então, ele acaba fazendo um pouquinho mais de exercício do que se ele estivesse sendo mantido numa caixa só com a forração ali. Então, dá oportunidade para eles se exercitarem também. Tem esse outro exemplo, que é um cubo
essas aberturas também para eles utilizarem. E o bacana é que a gente não precisa estar preso com esses objetos. Nós podemos criar os nossos próprios, né? O que pode funcionar como enriquecimento ambiental no laboratório, na instituição onde eu trabalho, pode não funcionar na sua, Camila. Então, isso também, essa troca de informação entre os pesquisadores de diferentes instituições é muito importante, porque eu falo, puxa, o que você fez que você ofereceu para o camundongo, qual tipo de material você usou para a construção de ninho, por exemplo. Para mim funcionou isso, para mim não funcionou. Então, é muito importante também essa troca de informações, né? E não tem uma receita. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Aí tem também esses tronquinhos também que eles roem e eles gostam bastante. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é como ele foi posto e é como ele ficou depois de ser utilizado. Tá? Então, esses são alguns exemplos do enriquecimento físico. O sensorial, então, poderiam ser ervas, sons, música, dependendo da espécie, também bastante aceito. O cognitivo, um exemplo seria vamos pensar um objeto, pode ser um tubo de PVC, por exemplo, com uma portinha, funciona muito bem com primatas. Então, para eles são muito curiosos, eles vão mexer, então, para eles, e vão sentir o cheiro, então pode ter uma banana congelada dentro, pode ter vários atrativos que chamem a atenção para eles, é como se fosse meio um quebra-cabeça, né? Aperta o botão, abre a travinha, e tem o social. Muitas dessas espécies são gregárias, e a ideia é que a gente os mantenha em grupos, e não isolados. Né? E o alimentar, que seria o oferecimento de alimentos de formas diferentes, né? Então, você pode fazer cubo de gelo, você pode fazer um gelo e dentro colocar banana ou abacaxi, dependendo da espécie, claro, e por isso nós precisamos saber muito sobre a biologia e a fisiologia de cada espécie. O enriquecimento ambiental, ele vai interferir nos dados, ele vai melhorar a qualidade de vida dos animais e você precisa estar alinhado com o projeto, porque se você vai oferecer um enriquecimento alimentar que vá interferir num estudo que o pesquisador, o objetivo dele é testar uma ração, então isso tudo precisa estar muito bem alinhado com o pesquisador, com o estudo que você vai estar desenvolvendo. Tá bom? Uma coisa também que é muito importante é que todos esses objetos, eles precisam ser autoclaváveis. Né? Todo o material colocado dentro no recinto de camundongos ou ratos, por exemplo, eles precisam passar pelo autoclave. Okay? Só para dar um exemplo, né, suínos, por exemplo, eles gostam muito de beterraba, maçã, água de coco, coelhos gostam de cenoura, gostam de maçã também, beterraba, só para vocês terem uma ideia. Então, as opções são muitas, a gente precisa se colocar um pouco no lugar do animal, né? E sair um pouco daquela nossa zona de conforto e pesquisar o que eu posso estar oferecendo para os animais, para melhorar a qualidade de vida deles, claro, levando em consideração o estudo em andamento, que vai ser desenvolvido. É interessante, né, que a gente vê que vários trabalhos que mostram que o enriquecimento promove a neurogênese, né, um aumento de células nervosas e formação dos animais, e a gente observa que são
recursos que não são caros, né? São coisas que a gente pode fazer, às vezes, com material que a gente tem, né? Então, com relação à utilização, é uma coisa que não necessita de muitos recursos, né? Muito investimento, no caso, né? Exatamente. Esse ponto muito, muito interessante, isso que você falou, Camila. Muitas vezes, as instituições, elas ficam muito presas às verbas. Ah, não, isso é possível ser feito na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, aqui nós não temos verbas para comprar enriquecimento. Então, mas muito do que a gente pode estar oferecendo aos animais está baseado na boa vontade do grupo, né? De quem está ali coordenando o centro de pesquisa. E realmente, eu lembro que a gente pode encontrar uma outra opção também. Eu comprava um pacote de 500 saquinhos de pipoca, por exemplo, que é muito barato, 500, né? Quer dizer, bastante. E colocava semente de girassol, por exemplo. Claro, parece muito simples, né? Eu falo, você pode, vai lá, você compra, você põe o que você quiser. Não, claro, é tudo muito estudado, as pessoas que estão trabalhando, elas têm informações suficientes para determinar o que pode ser introduzido, mas o importante é que a gente pode melhorar muito a qualidade de vida dos animais sem gastar dinheiro, que pode ser que é um fator que a gente sabe que pode mesmo impedir a utilização dos enriquecimentos. Né? E quando a gente fala da pesquisa, é um fator fundamental, né? Devido a essa relação dos cortes de verbas. Então, a gente poder trazer melhorar a qualidade de vida dos animais e ainda com baixo investimento, né? Seria uma coisa ideal, né? Se for com relação aos cubos de gelo, são uma coisa simples, mas ao mesmo tempo, quando está muito calor, é algo que proporciona uma melhor qualidade do estado do animal naquele momento, né? A temperatura e também a variedade, né? Porque eles também gostam de estímulos diferentes, né? Então, qualquer coisa que você coloque naquele recinto, ele vai ser investigado, porque eles estão restritos naquele recinto e eles gostam do que for, da inovação, né? O que for diferente, eles vão se interessar e vão ocupar parte do tempo investigando aquele objeto que você colocou ali dentro. Por exemplo, um cubo de gelo, né? Então, muitos animais, eles passam a maior parte do tempo forrageando, se eles estiverem num habitat natural. E em um recinto fechado, o tempo fica ocioso. E a ideia do enriquecimento ambiental é ampliar o número de comportamentos que as espécies expressam. Maravilha, Cleide. E com relação às normas e diretrizes, né, quando a gente pensa nas políticas e orientações que a gente tem a respeito da ética do uso de animais de laboratório, o que a gente tem hoje no Brasil? Vamos, para vocês terem uma ideia melhor da sequência, né? Vamos supor que eu seja um pesquisador e queira submeter o meu projeto para avaliação. Então, eu preencho um formulário que as CEUAs está disponível pela CEUA. Eu submeto o meu protocolo para a CEUA analisa, e a CEUA é composta por membros de áreas multidisciplinares, e eles vão analisar cada uma das minhas respostas para ver se eu estou de acordo com o que a legislação estabelecida pelo CONSEA publicou. Um dos pontos bastante importantes para a gente considerar é o grau de invasividade. Então, e o protocolo de anestesia e analgesia que eu vou estar utilizando com os meus animais. Então, a ideia é a seguinte, que eu submeta a CEUA, ela tem o papel dela é auxiliar o pesquisador a seguir as regras estabelecidas pelo CONSEA. Caso a CEUA
detecte ou veja que tem algum ponto que eu preciso esclarecer melhor, então o projeto não é aprovado de imediato, ele vai precisar passar por alguns ajustes. E acontece, e é muito normal, e não tem problema nenhum. Tá? Então, porque, os projetos são muito... a gama de projetos é muito grande. Né? Então, muitas vezes os pesquisadores não estão informados de todas as resoluções normativas estabelecidas pelo CONSEA e também pelas orientações técnicas que o CONSEA também tem disponível no site. É interessante que a gente tem um comitê que avalia, né, todas essa metodologia dos projetos, o que dá uma segurança maior com relação a essa questão do bem-estar dos animais, né? Existe uma legislação que orienta e que direciona, né, os pesquisadores com relação a essa questão do bem-estar dos animais, né? Exatamente, exatamente. Então, todos os experimentos feitos, todas as instituições que têm algum uso de animais, elas precisam estar cadastradas no CONSEA para seguirem a legislação estabelecidas por esse órgão. Certo. E com relação aos órgãos mundiais, né? A gente está falando do Brasil, mas com relação aos órgãos mundiais, funcionam mais ou menos de forma semelhante ao que a gente tem no Brasil? Sim, funcionam, né? Cada país tem os seus órgãos diferentes. Eu vou dar exemplo de 3, eu falo alguns nomes assim de 3, só para a gente ter uma ideia, né? Tá? Então, começando pelo Reino Unido, né? Lá eles têm o Animal Welfare and Ethical Review Body, que seria como o ACEUAS aqui. Então, o pesquisador submete o projeto para esse grupo, só que quem regulamenta é o Home Office, é assim que se chama, é um órgão federal no Reino Unido que estabelece as regras. Bom, esse é na Inglaterra. Nos Estados Unidos, eles têm vários departamentos, é mais amplo, mas eu vou falar só de alguns para vocês. Então, eles têm o Animal Welfare Act. Então, é a lei federal que determina o padrão de qualidade aos cuidados dos animais. Tá bom? E o Serviço de Saúde Pública, ele fiscaliza as duas agências que mais fazem estudos nos Estados Unidos, que é o FDA, que é o Food and Drug Administration, e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Tá? Aí, mas tem também o USDA, que é o United States Department of Agriculture. Então, o USDA é uma agência federal responsável por supervisionar e fiscalizar todos os laboratórios que que conduzem experimentos no país, criam e revendem para outras instituições que também usam animais nos estudos. Tá certo? Fui clara? Foi sim, ótimo a gente saber, né, que existem regulamentações e diretrizes, né? Muito bacana. E tem um último que eu queria só comentar com vocês, que é o Canadá. O Canadá, eles têm um Criminal Code of Canada. É sério isso, né? Então, eles têm o Código Penal do Canadá. As pessoas precisam seguir a legislação nacional. Aqui também a gente precisa seguir. Todo mundo deveria seguir a lei, né? Então, o que o Código Penal faz? Ele protege os animais de maus tratos, negligência com cuidados, abuso. E ele trabalha junto com o Canadian Council Animal Care. Então, os laboratórios precisam estar cadastrados no Canadian Council Animal Care e receber é como se fosse uma autorização que se chama Good Animal Practice. Então, o que significa? Que aquela instituição é composta por profissionais que conhecem os animais que vão estar sendo usados nos estudos, eles têm o conhecimento para poder desenvolver os estudos, proporcionando qualidade de vida para os animais, com padrão
de excelência. Isso traz uma segurança tanto para o desenvolvimento das pesquisas, né, como pela confiabilidade do trabalho, né? Quando a gente tem órgãos assim, igual, né, se você citou criminais, a gente tem uma responsabilidade maior com todos os dados que a gente está produzindo, né? Bem interessante. A confiabilidade dos dados e a reprodutibilidade, né? Então, isso são é muito importante, né, quando você está estudando, fazendo as pesquisas, né? Muito importante mesmo, muito interessante. Eu vi que você trabalha também com toda essa questão do manuseio pré-operatório, pós-operatório, implementação dos 3 R's, né, dentro dessa temática de bem-estar dos animais. Poderia contar mais um pouquinho para a gente como é que funciona? Cada protocolo estabelecido nos estudos precisa estar alinhado com o grau de invasividade que o animal vai estar sendo exposto. Tá? Então, e para isso, nós precisamos o quê? Saber da biologia e fisiologia do animal, alinhados com o grau de invasividade que o animal vai estar sendo exposto. Muito interessante. No caso dos camundongos, né, especificamente, o que diferencia, né, baseado nos animais, por exemplo, a gente utilizaria nos camundongos, por exemplo, com relação à implementação dos 3 R's dentro dos projetos que você participou, o que pode se utilizar para a redução dessas, às vezes, dos números de animais, né, utilizados? O que você tem como exemplo, assim? Em relação ao cálculo de animais usados nas pesquisas, eu gosto bastante de recomendar um programinha que se chama Experimental Design Assistant, que também está disponível na internet. No site, eles têm um tutorial que vai orientando o pesquisador a preencher umas perguntas que eles vão fazendo, super bacana, e o interessante desse programa é que ele considera os 3 R's neste cálculo. E esse programinha, ele é especificamente para camundongos ou eu posso colocar qualquer animal e ele já especifica? Você pode usar para qualquer espécie e para qualquer tipo de estudos. E com relação além do número de animais, o que a gente teria com relação a manejo pré e pós-operatório? Ele traz alguma informação, assim, que poderia reduzir, às vezes, a dor do animal, alguma coisa relacionada ao bem-estar? Então, por isso que você precisa estar muito bem atualizado com a literatura e com o experimento o estudo que você vai estar desenvolvendo, porque ele vai fazer perguntas específicas sobre a sua metodologia. E ele é um programa disponível online, gratuito, dá para todo mundo ter esse acesso, né? Sim, dá. E o bacana é que você também pode ter assistência das pessoas que desenvolveram e que estão sempre melhorando esse programinha. Também está disponível, eles são fantásticos, os pesquisadores, e o pessoal que dá assistência, eles respondem, eles são muito, muito bacanas mesmo. Aconselho os pesquisadores, as pessoas utilizarem. Claro que não é simples, você chega que vai ser fácil, precisa de um exercício para você se familiarizar com as perguntas. Vão ter momentos que você não vai saber o que preencher, mas você pode ter uma assistência e também tem o tutorial que ajuda bastante. Muito bacana, né? Que é uma coisa que a gente não conhece e acaba podendo ter acesso, né? Dessa forma. O interessante é que o uso de animais de laboratório, ele está sendo... a gente acha, não, pode usar, pode... Assim, tem muitas... É muito regulamentado, né? O Conselho está trabalhando muito. O foco é o bem-estar dos animais. Enquanto nós não temos modelos alternativos para substituir por completo o uso dos animais, então nós precisamos, o mínimo que a gente pode fazer é proporcionar uma qualidade de vida melhor para eles e um cuidado com padrão de excelência. É interessante que você falou dessa questão que a gente não tem por completo, né, alternativas para a substituição do modelo animal. O que a gente teria hoje, né, de alternativa para tentar suprir essa utilização dos modelos dos animais? Olha,
No momento, nós temos aproximadamente 27 modelos alternativos, tá? E eles estão todos descritos no site do Conceia, nas RNs 18, 31 e 45. Tá? Então, só para você ter uma ideia de como funcionam esses modelos, né? E como eles são aprovados aqui no Brasil. Existe o BRACVAN, que é o Centro Brasileiro para Validação de Métodos Alternativos. Então, o BRACVAN, ele organiza os estudos e ele pode fazer as recomendações desses métodos alternativos ao Conceia, tá? E tem o RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos. Então, laboratórios no Brasil que usam métodos alternativos ou que queiram desenvolver métodos alternativos, eles podem se filiar, né, fazer parte do RENAMA. Então, o RENAMA, ele também ele pode propor um método alternativo e submeter para ser validado também. Todos esses métodos que são testados, eles são enviados para o Conceia, porque o Conceia é o órgão que vai estabelecer a aprovação desses métodos. Tá? Então, por exemplo, se o método alternativo é voltado para a educação, ele vai passar pela Câmara Permanente de Ensino. E se ele for um método alternativo para pesquisas, então ele vai passar pela Câmara Permanente de Método Alternativo. O Conceia tem os seus conselheiros e dentro do Conceia existem várias câmaras permanentes com os conselheiros que vão fazer parte daquela câmara. Tá? Então, vai para o Conceia distribui o método, dependendo se for para a Câmara de Ensino, por exemplo. Vamos supor que seja um método para alunos de veterinária treinarem administração de substância via intraperitoneal. Existe um modelo de um rato feito de um material silicone para os alunos usarem aquele modelo ao invés de usarem um animal. Então, esse vai para a Câmara Permanente de Ensino. Se for um método alternativo para substituição de, vamos supor, irritação de pele, então vai para o método da permanente da Câmara de Métodos Alternativos. E é amplamente reconhecido, pelo que você até vê, assim, dentre as pessoas que trabalham com isso, esses métodos são amplamente reconhecidos? O que acontece, Camila, é assim, uma vez que um método alternativo é aprovado, ele passa a ser uma lei. Então, se um pesquisador que não está ciente que aquele método alternativo existe, submete a CEUA tem como obrigação de dizer: este estudo não pode ser feito com animais porque existe um método alternativo X. E ele não está autorizado a usar animais. Ele está indo contra a legislação nacional. Então, ele precisa ser seguido. O que acontece muitas vezes e que também é uma situação bem delicada. Então, vamos supor que eu queira desenvolver um medicamento. Então, eu quero usar, eu vou usar X camundongos. Só que existe uma lei que aprovou um método alternativo que vai começar a vigorar em 6 meses. Aí eu penso, bom, existe um método alternativo, mas eu ainda tenho 6 meses. Então eu vou submeter, porque ainda estou cumprindo a lei. O delicado é que, se caso
alguma coisa acontecer com o meu experimento que eu precise repetir o meu estudo e eu precisar estender além daqueles 6 meses, né, quando a lei começa a vigorar, eu não vou poder mais usar os animais. Então, todo o estudo que eu fiz antes, eu não vou poder dar continuidade, porque eu não vou mais poder usar animais para aquele estudo em particular. Quando a gente olha, desde quando começou, né, os estudos de experimentações na pesquisa, com o seu olhar, você imagina que vem melhorando muito, né, essa questão do surgimento de novas alternativas? Você consegue ver um progresso dentro dessa área de bem-estar, baseado Sim. principalmente em animais de pesquisa? Sim, e é uma satisfação enorme. É muito, como eu trabalho nessa área há muito tempo, eu vejo o progresso, né, a preocupação, a literatura, a internet, a gente tem muita ferramenta, a gente tem muito material disponível na internet que a gente pode consultar, e a gente também não precisa somente ficar preso à legislação nacional. Se a gente sabe que existe uma outra instituição que está preconizando a utilização de uma técnica menos estressante para a contenção animal, por exemplo, então, por que eu não adotar aquela técnica na instituição onde eu trabalho também? Então eu vejo, sim, um progresso enorme. O Conselho está trabalhando novamente, né, falando do Conselho, trabalhando muito em relação a isso, a todas essas leis, a todas essas normativas. O Conselho também tem as orientações técnicas, que são orientações que sempre visando a melhoria da qualidade de vida dos animais. Tem os alunos, né, os pesquisadores, as pessoas estão sensibilizadas com o que os animais sentem, né? A literatura mostra, os animais sentem dor, eles têm desejos, têm vontades, né? E a gente precisa seguir os nossos estudos, a gente precisa considerar a parte fisiológica dos animais, né? E que eles também querem expressar comportamentos específicos das espécies, né? Cleide, muito obrigada. A gente está chegando aqui no finalzinho, né, das perguntas. Eu queria fazer uma última pergunta, se tem algo relevante, né, que não foi falado, que de repente eu esqueci de perguntar, que você queira falar dentro dessa área de bem-estar. Fica à vontade se você quiser trazer mais alguma contribuição. Eu acho, Camila, que nos anos, assim, eu vejo um progresso muito grande, e enquanto nós não temos métodos alternativos para substituirmos por completo o uso de animais, a gente precisa ter padrões de cuidados com, assim, padrão de excelência, porque a nossa carreira, o desenvolvimento da ciência, se baseado na vida dos animais, então eles estão dando o melhor que eles podem. Então nós também precisamos ter esse comprometimento ético de proporcionar o melhor, o padrão de excelência com o cuidado desses animais, até conseguirmos métodos alternativos para que a gente substitua por completo a utilização dos animais por esses métodos, né? Muito obrigada, a gente agradece muito, tá, sua contribuição. Queria agradecer por todo esse conhecimento, tenho certeza, né, que foi uma grande contribuição dentro dessa área aqui para o portal. Então, pessoal, queria que vocês acompanhassem no portal Apicoesta Bem-Estar, dessa série de bem-estar, e eu agradeço mais uma vez pela participação, Cleide. Imagina, Camila, foi um prazer participar e falar um pouco do que eu tenho feito. Estou disponível, e qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar sempre comigo. Ok, muito obrigada. Obrigada a vocês.